A primeira atitude para agradar a Deus: consertar o que está errado em sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer se quiser agradar ao Senhor é avaliar como anda a sua vida e consertar o que não está dando certo. Vamos ver o exemplo de Neemias. A Bíblia conta que um dia ele soube que Jerusalém, sua cidade natal, estava destruída, passando por um momento de muita aflição e que os judeus estavam vivendo em grande miséria e desprezo. Porém, depois de se lamentar sobre o que havia acontecido, Neemias não ficou parado. Ele orou a Deus, se arrependendo dos seus pecados e dos pecados da sua nação. Em seguida, ele pediu autorização ao rei para se ausentar do seu trabalho como copeiro. Conseguiu os recursos que precisava e então foi ajudar a resolver aqueles problemas. E Deus se agradou tanto da atitude de Neemias que o capacitou para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos em apenas 52 dias. E da mesma forma, Deus se agrada de quem busca consertar as coisas erradas em sua vida, seja nos relacionamentos, na vida espiritual, financeira e por aí vai. Mas como podemos saber o que está certo ou errado e como devemos agir em cada situação? Basta seguirmos o conselho que Deus disse a Josué. Vamos ver o que ele disse. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, para descobrirmos o que precisamos corrigir em nossas vidas, precisamos saber o que a palavra de Deus diz sobre cada situação e, em seguida, praticarmos o que aprendemos. Se fizermos isso, nossos caminhos serão endireitados e Deus terá prazer em nos abençoar. A segunda atitude para agradar a Deus: lutar contra o pecado. O pecado é o grande mal deste mundo e custou a vida de Jesus na cruz para podermos ficar livres dele. O apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte, e isso significa que todo o sofrimento e a morte têm a sua origem no pecado. Por isso, se quisermos agradar a Deus, precisamos lutar contra esse mal todos os dias, por mais difícil que seja. E o primeiro passo para isso é reconhecer a nossa fraqueza. Algumas pessoas não conseguem vencer as fraquezas da carne porque fingem que elas não existem, que elas não são perigosas o bastante para derrubá-los, até que, sem perceber, já caíram. Por um tempo elas até ficam mais espertas, mas logo ignoram suas fraquezas e caem novamente. Por isso, em seguida, você precisa tomar a atitude de dizer não para tudo aquilo que alimenta a sua carne e te afasta da presença do Senhor. Sim, eu sei que é difícil, mas lembre-se de Jesus quando foi tentado no deserto. Ele estava 40 dias sem comer. Com certeza estava muito debilitado por causa da fome e do calor. E Satanás se aproveitou dessa situação para tentá-lo. Mas Jesus se manteve firme e, usando a palavra de Deus, lutou e venceu o inimigo. E nós devemos fazer a mesma coisa, nos apegando a Deus e nos mantendo em comunhão com Ele, para que em Cristo consigamos resistir às tentações do diabo e vencer o pecado. Se fizermos isso, o Senhor se agradará de nós e nos abençoará. Veja a promessa dele para você. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Como é bom ser aprovado por Deus depois de passar por uma luta na carne e conseguir vencê-la, não é mesmo? Nós nos tornamos mais fortes, experientes e crescemos espiritualmente. Por isso, todo cristão que nasceu de novo precisa entender que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E somente assim Ele se agradará de nós.